O Papa Leão XIV nem subiu direito ao trono, nem foi ainda entronizado como Papa. Isso vai acontecer quando ele for tomar posse, né, da entronização na Basílica de São Giovanni Laterano. Mas já temos aqui no Brasil uma enxurrada de gente dizendo que o Papa Leão XIV é um progressista disfarçado e com as vestes conservadoras. Será que é mesmo isso? Bom, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu quero também trazer para você sempre aqui uma análise sempre eclesiológica responsável da igreja. Vamos ver primeiro na íntegra o que o Papa Leão XIV falou na sua homilia. E estas ponderações, e também vamos colocar assim, essas considerações de alguns setores, eu diria até mesmo não conservadores, mas pseudo-conservadores e aqueles que se dizem, não todos, alguns tradicionalistas, já fazendo alguma ressalva no discurso do Papa. De fato, nós temos que entender algo importante. Nós não podemos simplesmente olhar para um ministério petrino, quando um Papa ele assume o pontificado, ele sempre vai usar gestos. Eu sempre falei isso aqui para vocês. Gestos, símbolos. Ele vai usar algumas palavras e vai identificar e dar guia ao seu futuro pontificado. Depois do pontificado do Papa Francisco, agora vem Robert Prevost, este cardeal, missionário, filho de Santo Agostinho, que poucas pessoas haviam pensado nele. Tenho a alegria de ser amigo, por exemplo, da jornalista e historiadora, doutora em História pela Pontifícia Gregoriana de Roma, a Mirticele Medeiros, que cantou a bola. Olha, tá todo mundo falando desses aí, mas ninguém pensou no Robert Prevost. E aqui, quero dar os parabéns também para a Mirticele, porque muito responsável naquilo que falou. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise do discurso do Papa. E aqui, nesse discurso, alguns já ficaram meio assim, né? Eu vi um canal aí, que eu não posso falar muito o nome, dizendo, bom, o Papa, ele, no seu modo de dizer, é daqueles que é moderado, mas que quer agradar todo mundo. Será? Vamos lá. Ele começa o seu discurso assim: a paz esteja com todos vocês. Irmãos e irmãs, caríssimos, esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, do bom pastor, que deu a vida pelo rebanho de Deus. É assim que ele começa. Ele já começa dando a saudação de Cristo, não sua. Portanto, já demonstra aqui uma abordagem cristocêntrica. O que significa isso? O Papa quer colocar Jesus, Deus, como o único Salvador e centralidade da igreja e também da nossa fé. Ele diz assim, depois que ele fala a paz de Cristo, ele diz: eu também gostaria que essa saudação da paz entrasse no coração de vocês, alcançasse a família de vocês e todas as pessoas onde quer que elas estejam. Todas as pessoas. Foi esse ponto. Aqui começa... Olha, o que o Papa quer dizer? O Papa já vai começar... será que é igual o Papa Francisco, que falou que todas as religiões levam a Deus? Eu já fiz um vídeo explicando sobre essa fala do Papa Francisco e que muitos diziam que o Papa Francisco estava relativizando a fé. Todas as pessoas é todas as pessoas. Ele não está falando todos os cristãos ou todos os católicos. Ele está dizendo a todos. Essa é a paz de Cristo ressuscitado. Uma paz desarmada, uma paz desarmante, humilde e perseverante que provém de Deus. Aqui já está falando da guerra. Aqui ele já está dizendo que ele será um papa e irá ser um papa da paz. Que vai buscar a paz vem do evangelho. Antes de todas as articulações humanas, a paz que vem de Cristo. Essa paz que é desarmada, desarmante, humilde e perseverante.
Deus que nos ama todos incondicionalmente. Deus que nos ama todos incondicionalmente. Ainda mantemos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que sempre abençoava Roma. O Papa que abençoava Roma e dava a bênção para todo mundo. Naquela manhã do dia de Páscoa, permitam-me dar prosseguimento àquela mesma bênção. Deus nos ama, Deus ama todos vocês. É aqui que tá. O mal não irá prevalecer, pois estamos nas mãos de Deus. Você percebe a hermenêutica da continuidade? Você percebe que existe aqui, claramente, não é um outro Francisco, mas ele cita o Papa Francisco. Ele agradece o Papa Francisco. E ele fala que a bênção, ele quer que dar continuidade, aquela voz fraca, aquela bênção que o Papa Francisco deu para o mundo. E aí ele vai dizer, o mal não prevalecerá. E coloca-se, depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês por que ele escolheu o nome Leão 14. Mas lembremos que Leão 13 foi um papa de reformas, mas também é o papa do exorcismo. Quando ele diz, o mal não prevalecerá, ele está falando sobre o poder de Deus, a ação de Deus. Portanto, sem medo, unidos de mãos dadas com Deus, primeiro com Deus e com os outros, prossigamos. Somos discípulos de Cristo, Cristo nos precede. Olha só, de novo, como agostiniano que é, coloca Cristo no centro. Quem vai conduzir a igreja? Cristo, que vai à frente. E o Papa está onde? Ele está atrás. E atrás dele, o povo de Deus. Mas ele tem que seguir o único pastor que é Cristo. O mundo precisa de sua luz. A humanidade precisa dele como uma fonte para ser alcançada por Deus e por seu amor. De novo, volta para Jesus. Nos ajudem, vocês também, uns com os outros. Nos ajudem a construir pontes com diálogo, com encontro. Todos juntos, num único povo, sempre em paz. E aí ele fala, obrigado Papa Francisco. Papa Francisco que falava sobre pontes. Construir pontes e não muros, fazendo críticas, né? Às várias realidades, não só sociais, mas também dentro da igreja. Quero agradecer também todos os irmãos cardeais que me escolheram para ser o sucessor de Pedro. Veja de novo a profunda teologia do nosso Papa. Não o sucessor do Papa Francisco, mas sucessor de Pedro. Escolheram-me para caminhar com vocês enquanto igreja unida, sempre em busca da paz, da justiça e sempre tentando trabalhar como homens e mulheres fiéis, de novo, a Jesus Cristo, sem medo, para proclamar o evangelho e para ser missionários. Aqui ele que foi missionário agostiniano no Peru, considerado dos cardeais americanos o menos americano, porque viveu mais fora do que dentro. Portanto, então, essa sensibilidade, a gente vê o Papa se emocionando quando ele sai ali da Basílica para dar a bênção. E por fim, meus irmãos, ele diz, eu sou filho de Santo Agostinho, com vocês Santo Agostinho dizia, com vocês sou cristão e por vocês bispo. E nesse sentido, todos podemos caminhar juntos àquela pátria para a qual Deus nos preparou. E ele vai fazer um gesto muito lindo. Depois de saudar Roma, ele lembra de onde ele veio. E ele fala em espanhol, agradecendo a Deus pela sua querida diocese de Chiclayo, no Peru. Onde ele diz, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito, muito para seguir sendo igreja fiel de novo de Jesus Cristo. Então, primeira experiência de pastor foi no Peru. Então você tem um cardeal americano, papa que é americano de nascença,
mas que viveu na América Latina, conviveu com a realidade da América Latina que nós vivenciamos, e por ter vivido na América Latina, já estão dizendo que ele é simpatizante da teologia da libertação, por ter falado algumas vezes algumas coisas. O Papa nem se tornou, nem foi eleito, o povo já está fazendo pré-julgamento em relação a ele. E aí depois ele diz, vamos rezar por essa nova missão, por toda a igreja e pela paz no mundo. Pedimos essa graça especial a Maria, nossa mãe. E aí ele reza a oração dos pequeninos. Nós estamos rezando todos os dias aqui no canal. A oração do terço, a oração da Ave Maria. E ele diz que os santos apóstolos Pedro e Paulo, dos quais no poder e no julgamento confiamos, intercedam por nós até o Senhor. Ele invoca Pedro e Paulo, que são os padroeiros de Roma, né? Pedro, a instituição, Paulo, a missão. Ele diz que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição, remissão de todos os vossos pecados, que haja espaço para o verdadeiro e frutífero arrependimento, mesmo com o coração, arrependendo-se sempre. A bênção da vida, a graça, a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas obras, nas boas obras. E ele diz que a bênção de Deus Todo-Poderoso é ele dar a bênção para nós. Ele invocou São Miguel Arcanjo. E o Papa Leão foi eleito no dia das aparições de São Miguel Arcanjo no Monte Gargano. Isso é muito significativo, poderoso, nos revela o que nós podemos esperar desse pontificado. Um pontificado que vai buscar conciliar os extremos dentro da igreja, uma igreja dividida. A crise hoje na igreja é a divisão que nela existe. A não consciência da catolicidade da própria igreja, a não consciência da própria eclesialidade da igreja, né? Setores A, setores B, que se acham melhores uns que os outros, e que todo mundo ou é herege ou todo mundo é fanático, e assim vai, e não tem em si um diálogo. Então, Papa Leão XIV, já nesta bênção, nessa primeira aparição, já traçou, já mostrou para nós como será conduzido o seu pontificado. É um Papa progressista? É um Papa conservador? É um Papa tradicionalista? Não. É o Papa. É o sucessor de Pedro. E os verdadeiros católicos confiam nisso que o Papa falou. Cristo vai à frente e nós atrás. É Ele, a centralidade da vida. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações. Quero também lembrar você que aqui, todos os dias às 21h30, temos a nossa live nesse tempo, nesse mês mariano, rezando o Santo Terço. Também quero dizer para você, colabore conosco, fazendo a sua oferta, a sua doação, aqui nessa chave Pix que está aqui. Também tem as coordenadas bancárias para que possamos continuar ajudando quem precisa. Sobretudo, eu estou com vocês, nós assumimos a vida de um sacerdote que tem câncer, Padre Tarcísio, e que precisa tomar todos os meses uma injeção. Essa injeção custa mais de 14.600 e poucos reais. E nós precisamos de fazer essa vaquinha para poder ajudá-lo, porque no dia 22 ele tem que tomar essa injeção. E eu preciso da sua ajuda. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E obrigado pela tua generosidade. Deus abençoe a igreja.